Então, assim, a cultura da prática de atividade física tem que começar na cultura familiar, né? Vamos praticar juntos? O que acontece muito no INDE, nós temos aulas noturnas em que os pais fazem com os filhos. Sejam bem-vindos ao Descomplicando Diálogos, o podcast do Colégio INDE. Somos uma escola com mais de 40 anos que atende do maternal ao ensino médio, sempre valorizando o desenvolvimento integral e humanista dos nossos alunos. Eu sou Ruth Passarinho e estou aqui para conduzir essa conversa sobre temas que fazem parte do nosso dia a dia escolar e familiar. Aproveite para nos seguir nosso podcast nas principais plataformas e não perca nenhum episódio. O tema de hoje é um tema bem abrangente, então a gente resolveu fazer o nosso episódio em 2 partes. Ficaremos agora com a parte 1 e logo mais sinalizo a parte 2 do nosso bate-papo. Fica com a gente até o final, que vocês vão gostar bastante do que tem a ouvir. Hoje é o nosso 4º episódio e falaremos sobre saúde, esporte e saúde mental e afins. Dia 4 de março é o Dia Mundial de Combate à Obesidade e esse tema é latente cada vez mais na nossa comunidade de modo geral, né, para os seres humanos, de todo o planeta, né, da necessidade do conhecer e investir não só no cognitivo, mas no corpo, na mente, né, e cada um na sua crença, no espírito também. Então, a gente trouxe hoje para vocês 2 queridíssimas convidadas, vou pedir que elas se apresentem, que têm feito conosco na escola um trabalho de investimento nessas saúdes diversas que a gente precisa estar sempre estimulando, incentivando e superando os desafios que acontecem, dando suporte para os nossos alunos e para as famílias também. Então, eu trouxe a Luciane, que é uma das nossas coordenadoras pedagógicas, e a Renata Mello, que tem feito um programa conosco, uma parceria de Mindfulness e Yoga também. Então, por favor, meninas, se apresentem. Olá, pessoal, eu sou Luciane. Há 23 anos eu sou educadora física. Aliás, há 25 anos eu sou educadora física. Há 5 anos também pedagoga. Né, estou à frente dos esportes, do nosso integral do INDE e também de levar para essas crianças o gosto pela atividade física. Sou também especialista em educação física escolar e também tenho especialização em wellness e bem-estar. Ou seja, tudo que a gente precisa para levar essas crianças a criar hábitos saudáveis. Maravilha. Olá, mamães, papais, cuidadores, crianças. Eu sou a Renata, eu sou mãe de uma aluna do INDE desde 2018. Sou uma apaixonada por yoga há quase 10 anos. Foi com yoga que a minha vida deu a grande virada de chave. Foi talvez uma redescoberta da minha alma, do meu espírito. Sou jornalista há um pouquinho mais de 2 décadas e sou pós-graduanda em psicanálise, que é uma área que também muito me interessa, porque como Ruth e Lu falaram, a gente está aqui batendo um papo sobre integralidade, né? E as saúdes todas se conversam e o INDE é uma escola que foi sempre muito aberta a boas ideias. Há quase 3 anos a gente vem desenvolvendo esse trabalho de cuidar também da saúde emocional e da saúde mental. Exatamente. E a gente não poderia deixar de trazer um assunto tão importante para os nossos ouvintes quanto esse, né? Mais do que nunca, a gente precisa se nutrir de boas referências, de boas condutas e alinhamentos de funcionamento de vida, né, e familiar especialmente, para a gente diminuir situações e pontos de estresse, para a gente diminuir a ansiedade que pertence, né, os sentimentos que são difíceis de lidar e de digerir e que fazem parte do desenvolvimento humano. Então, o quanto que os esportes e
o mindfulness e o yoga podem contribuir, contribuem, e de que forma isso é percebido na rotina escolar, no aprendizado dos alunos, no desenvolvimento dos alunos, né, sejam eles pequenininhos ou já jovens, adolescentes, para a gente ir além do que os benefícios que a saúde física trazem para o corpo, né? Então, o nosso bate-papo hoje é bem alinhado com isso. E aí a gente tem aqui, né, um roteiro a seguir, mas a gente, como todos os outros episódios, a gente vai batendo um papo junto, então fiquem à vontade da gente ir pontuando e complementando a fala uma da outra. Essa visão integralista, né, que você trouxe, Renata, ela é algo muito importante, muito relevante, que a gente no INDE acredita de fato, né? Como que você vai enfrentar um desafio, combater uma situação, por exemplo, de violência, se você não olha de forma integral para aquele sujeito que está em desenvolvimento, entendendo os aspectos físicos, emocionais, sociais, para que você seja mais assertivo em ações que possam contribuir. E de preferência do ponto de vista da saúde, do equilíbrio, do bem-estar, né, da felicidade, porque eu acho que isso tudo vai se costurando e se encaixando, né, na nossa linha de atuação e de pensamento do que é esse sujeito que está ali em formação conosco ao longo da sua vida escolar, né? E aí, eu vou fazer uma pergunta para as duas, né, para a gente começar a nossa troca. Que a importância da prática de atividades físicas, do esporte no desenvolvimento infantil, do adolescente e do adulto é necessária, a gente sabe. Mas dentro da sua atuação como educadora física, Lu, e na sua como professora, né, e uma pessoa que divulga aí o yoga, eu vou colocar assim, tá? E o mindfulness também. O que vocês percebem, assim, quais são as principais, talvez 2 ou 3 itens que você usa, ou aspectos que vocês salientem ser os mais importantes do desenvolvimento, tanto do yoga quanto da prática esportiva? Lu? Bom, a prática esportiva tem uma importância ímpar no crescimento e desenvolvimento físico e mental, né? Quando a gente fala no desenvolvimento de uma pessoa, não tem como a gente separar, né, o físico do mental. É tudo uma coisa só, um funcionamento só. Então, assim, além de criar hábitos saudáveis para melhora do físico em relação a crescimento ósseo, muscular, funções cardiorrespiratórias, nessas épocas de tantas doenças que atacam o nosso sistema respiratório, a gente tem que cada vez mais trabalhar o cardiorrespiratório, não só para proteção, mas também para aumento do nosso sistema imunológico, né? Além disso, na questão mental, e aí a Renata tem uma experiência bem grande para falar sobre isso, a questão da oxigenação cerebral, né, diminuição da ansiedade. A gente sabe que a prática esportiva liberam aqueles hormônios importantíssimos, né, que são os hormônios que melhoram a nossa vitalidade, que nos dão satisfação, que acalmam. Então, assim, para a questão mental, onde a gente tem tantos casos de ansiedade e depressão, já na fase infantil, o esporte é um meio facilitador dessa prática saudável, prática mental saudável, né? Além da inclusão, né? Sim. Melhora no convívio, é um facilitador da socialização, né? Durante um jogo, durante um esporte, eu experimento todos os papéis possíveis em uma sociedade. Então, assim, o trabalho com as regras nos levam a perceber o nosso papel, a respeitar o papel do outro e também trabalhar a empatia, né? Tratamento das regras feito no esporte, ele ensina que todos possam ter as mesmas possibilidades e as mesmas chances, né, de atuação. Então, assim, para a prática mental,
não só a física, a atividade esportiva, e aí no caso de crianças e adolescentes entram o esporte, o brincar, é muito importante. O INDE faz isso com muita excelência. Não é à toa que o movimento e o lúdico são os nossos pilares metodológicos, né? Porque o INDE acredita na importância e na diferença que isso possa fazer na vida dessas crianças, né? Então, a gente tem uma gama de esportes e de atividades lúdicas, esportivas que a gente oferece e que a gente utiliza esses meios para a gente melhorar também o cognitivo, porque é o grande interesse de quem está numa escola, né? É também a qualificação técnica, seu desenvolvimento, aprendizado, desenvolvimento. Então, assim, atua também nessa área que é tão importante e tão buscada, principalmente pelos pais, né? Sim, e eu complementaria uma coisa, se você me permite. O esporte, ele tem também uma característica de identidade, né? Eu me identifico com aquele esporte, com aquela atividade física, eu vou encontrar pessoas que também buscam mais ou menos a mesma coisa, eu já tenho um grupo, né? Eu já me conecto ali com colegas e com pessoas que estão numa afinidade mínima para eu já ter uma relação de amizade, de trazer aquilo como algo que juntos, na cumplicidade dessa relação, a gente vai, os adolescentes e crianças vão trilhar juntos para se desenvolverem também. Então, a questão da socialização, o esporte promove com muita excelência mesmo. E se sentirem pertencentes a um grupo, né? E a gente pode lembrar também que nós, seres humanos, nós somos um todo de várias partes. Né? Então, a gente precisa desenvolver o intelecto cognitivo. Sim, a gente precisa, mas a gente não é só intelecto e cognitivo, nós também somos corpo. E o corpo precisa desse movimento. Né? Então, eu penso que é isso que a escola sempre busca, né? No raciocínio da integralidade, o que a escola busca é integrar as várias partes de nós mesmos. Né? E o que monges estudiosos de milênios atrás descobriram e transmitiram esse conhecimento milenar é que o yoga, por exemplo, é uma prática que vai além da prática física, é uma filosofia de vida, é uma forma, é um estilo de você viver uma vida com mais saúde, com mais equanimidade, ou seja, mais equilíbrio entre as várias partes que somos nós. Então, esse investimento que o INDE faz na saúde, nas saúdes todas, é importantíssimo. Eu vejo isso não só como uma apaixonada e praticante de yoga, mas também como mãe. É essa educação que eu espero para minha filha. E o que o yoga nos ensina? Que a gente deve começar a cuidar da gente desde sempre. Desde sempre. E o papel dos pais nesse processo é fundamental. A escola caminhar junto com a família caminhar junto com a escola. Nos países orientais, as crianças começam a meditar, viu, Lu? Viu, Ruth? Desde quando aprendem a se sentar. Então, faz parte da vida das crianças parar para se observar. E como é que a gente pode se observar? É ficando no silêncio. É prestando atenção na nossa respiração, que vamos combinar, a única certeza que temos, que é o presente. O que eu estou fazendo agora? Eu estou respirando. Aí vocês podem me perguntar, mas isso é lá no Oriente. Aqui no Ocidente funciona? Funciona, desde que a gente apresente essas ferramentas. Perfeito. Então, no INDE, a gente já começa a meditar lá no jardim. Hoje mesmo, antes de vir para cá, para essa conversa gostosa, eu estava lá com as crianças do jardim, sentando, se observando, se cuidando. E se conectando, né, com si mesmo, consigo mesmo. Hoje a gente fala tanto de conectar com os outros e conexões
reais e virtuais, né? A prática do esporte, do autocuidado, do autoconhecimento, né? Da meditação, ela traz uma conexão da pessoa com ela mesma, né? Então, é natural que ela busque se superar cada vez mais, é natural que ela busque praticar, geralmente, aquilo que ela gosta, porque você fazer algo que você não gosta, né? E aí entra uma questão, porque às vezes o desejo dos pais é assim, eu queria tanto que meu filho fosse um judoca, ou que a minha filha fosse uma super bailarina, e a aptidão e o gosto, o desejo daquela criança é por uma coisa completamente diferente, então, e não tem nada de errado nisso, nem no pai projetar e desejar aquilo, e nem da criança trazer um aspecto novo, né? Eu tenho uma vivência pessoal muito interessante em relação a isso. A minha filha mais nova tinha 3 aninhos e fazia balé. Fez o ano inteiro, gostava, se apresentou, terminou a apresentação, subiu no palco e tal, entramos, tiramos foto, voltamos para o carro. No que entrou no carro e fechou a porta, ela falou assim, nunca mais eu faço balé. Deus. Agora eu sou do judô, tá bom? E aí a gente ficou assim, perplexo, porque parecia que ela estava curtindo, que ela estava gostando. E não, na verdade ela cumpriu, né? E eu considero isso importante ir até o fim, ou pelo menos um ciclo, né? Você perseverar, você continuar, conhecer puxa, eu me dediquei àquilo, me comprometi com aquilo, eu vou até o final, né? Ou pelo menos encerrar parcialmente, mas completar um ciclo é importante. E de lá para frente ela nunca mais voltou para o balé, mas adora outras áreas de esporte e o importante é estar em movimento. Né? Isso é uma das premissas mesmo metodológicas da escola, e se ela pode ser alinhada a um conforto emocional de fazer o que eu gosto, porque aí eu não vou ficar começando do zero sempre, né? Na segunda-feira eu começo. Não, eu não fui aquele dia, aquilo me fez falta, né? E quantos nós hoje adultos, porque nunca é tarde para começar também, né? Não Sim. só adulto também pode. Então, você pode começar com o seu filho. E a gente oferece isso também na escola, né? Modalidade para a família. Então, a família pode vir e praticar uma atividade física junto ou no mesmo horário que seu filho está praticando outra atividade. Todo mundo está se cuidando e todo mundo está se qualificando para ter uma relação melhor também, né? E aí, escolher uma coisa que você tem afinidade. Então, de repente, dentro da meditação, você consegue se perceber e se conhecer melhor. É aí que eu queria contribuir com a sua fala, Ruth, porque para a gente fazer escolhas de vida cada vez mais assertivas, o fundamental é a gente usar ferramentas e conhecimentos que nos despertem uma coisa fundamental para a vida, que é o autoconhecimento. Então, quanto mais cedo eu me conheço, quanto mais cedo eu volto a atenção para mim, melhores tendem a ser as minhas escolhas. Em vários aspectos da vida. De vida, isso mesmo. Então, o que a prática do yoga e mindfulness, que é a atenção plena no momento presente, são desenvolvidas no Índia, que o Índia acredita, é exatamente nisso, assim, parar para se observar, parar para prestar atenção em mim. Neste momento, eu presto atenção em mim. E aí as escolhas ficam cada vez mais assertivas. E aí as modalidades precisam ser as mais diversas possíveis também, né? Sim. E aí acontece um fenômeno que leva os pais à loucura de experimentações. Sim. Né? Agora eu quero balé, depois eu quero judô. Ah, não, mas eu queria o futebol. Ah, não, o vôlei. Eu sei que a gente tem que ensiná-los a iniciar e finalizar. Mas, para a educação física, a gente acredita muito em repertório motor. Então, quanto mais experimentações, mais a gente vai construindo um bom repertório motor. Então, assim, claro que a gente sente de cara que uma criança foi porque uma amiguinha foi, mas não quer realmente fazer o balé ou o judô. Mas tem crianças que gostam da experimentação. Eu me desafio naquele esporte e ali eu percebi que eu posso, mas agora eu preciso de mais. E aí ele passa para o futebol. E assim, por mais que os pais achem que
não é legal ficar pulando de um esporte para o outro, sem ter, o judô não chegou nem em determinada faixa, já quer passar para o outro, mas a gente tem que entender também que algumas crianças precisam ser mais desafiadas. E aí elas precisam experimentar para aumentar e melhorar o repertório motor, para que elas possam decidir por afinidade o que realmente querem fazer. As escolhas, né? Exatamente. Sim, muito, eu também concordo com vocês, que é importantíssimo, né, a gente viver conforme as nossas afinidades. Porque todos sabemos que tudo que a gente faz com alegria, com felicidade, fica bem feito, né? Então, essa escuta é muito importante, assim. O que a gente trabalha no Índice com as crianças é esse processo de se escutar, se perceber, se observar. E os pais e as mães também escutarem as demandas dos filhos, né? Eu sei que nos períodos iniciais nós é que vamos decidir os caminhos, porque nós estamos apresentando a vida para os nossos filhos, né? Mas é importante também a gente fortalecer neles essa coragem, essa autonomia de tomar as próprias decisões. E também de persistir frente a algum desafio que eu não consegui superar, ou frente tá chato agora, mas por que tá chato? Porque será que eu estou cobrando um pouco mais? Porque entra isso, né? Começa a envolver mais técnica dentro de um esporte, de uma prática, a tendência é o adolescente, a criança, quererem desistir de fazer aquela prática, mas tentar primeiro costurar e entender o cenário, né? Tá difícil, mas você vai conseguir, você vai superar, você tem o apoio, e incentivar isso também, né? Para não ficar só num pinga-pinga, né? E não termina e não confronta o desconforto. Porque isso, inclusive na prática de meditação, isso é muito presente, né? E o desconforto pro esporte é também uma coisa importante. Você vai sentir uma dor, você vai sentir um grupo muscular trabalhando, você vai, né, tendo benefícios disso, mas também tem aquele, poxa, hoje eu tô cansado, tô com preguiça. E aí, né, a gente simplesmente só acolher, eu acho que lidar com esse desconforto é tão importante para você poder ter consciência de si, das escolhas que vai fazer, né, para entender as suas aptidões, os seus desejos e alinhar isso de uma forma equilibrada, né? Então, não é também a qualquer não tá bom, peraí, mas o que não tá bom? Tentar fazer uma reflexão sobre aquilo, né? E dentro dessa percepção que você colocou, né, Renata? Porque para a gente se aprimorar em qualquer parte da vida, a gente precisa experimentar e a gente precisa treinar. Então, a gente começa a treinar, aparece um desconforto, eu paro. Aí eu vou para outra. Não, então, vamos encarar esse desconforto, porque ele faz parte da vida. Porque talvez nesse desconforto a gente descobre coisas que a gente nem imaginava, né? Uma coisa que a gente fala muito lá no INDE, a gente tem um programa voltado para os colaboradores, professores, funcionários. Também a prática de yoga e meditação é aberta, a gente tem um programa específico de cuidar de quem cuida, que eu sempre convido os colaboradores, é exatamente isso, assim. É desconfortável no início? Mas nada é com estalar de dedos, né? Tudo na nossa vida é uma construção. Hoje foi desconfortável, amanhã pode melhorar. Hoje doeu o pé, mas amanhã não vai doer mais. Então, por exemplo, a gente começa esse ano, nesse programa de cuidar de quem cuida, com um tema. Nós vamos trabalhar um tema a cada mês. E o tema inicial de 2025 é exatamente o desapego. Desapego material? Não, o desapego começa quando você se desapega da crença de que não consegue. Você se desapega da crença que dói demais. Se desapega talvez de uma dificuldade maior que você mesmo se impõe. Aí às vezes eu faço algumas posturas para mostrar, né, tanto para as crianças quanto os colaboradores, como é o asana. Asana é a postura em yoga. E aí as pessoas falam, nossa, mas eu não consigo chegar até aí. Aí o que eu falo mas eu não comecei agora. Então eu treino yoga há quase 10 anos. Quando eu comecei, eu estava exatamente como você está. Sim. Mas eu acreditava nos benefícios, inclusive porque cada vez que a gente avança, os benefícios vão aumentando, né, Lu? E assim, lembrar que quando a gente fala de atividade física e esporte,
o conforto e o desconforto andam juntos. Sim. Eu adoro a aula de balé, é uma aula leve, parece que elas estão flutuando, mas os exercícios de flexibilidade doem, faz parte. A natação é prazerosa, é relaxante, mas até eu aprender o meu exercício respiratório, entra água no nariz, arde, me incomoda, eu aspiro água. Então faz parte. O futebol é uma delícia, os meninos parece que estão fazendo arte com os pés, mas levar uma falta não é legal, dói. Até eu aprender a técnica do chute, meu pé vai doer, a bola é dura. Então, assim, voltando ao assunto dos pais, da parceria pai, escola, pai, professor. Eu não quero mais fazer balé. Não, tudo bem, então vamos escolher outra. A aula não deve ser legal, ou não deve ter uma amiguinha. Será que é o todo da aula que não interessa? Será que é o exercício de flexibilidade? Então, tá sempre em contato com o professor para entender a dinâmica da aula. Né? Eu adoro a minha aula, mas o exercício respiratório não. Eu adoro corrida, mas aquele início, até os primeiros 15 minutos, até você entrar no steady state, dói, arde a respiração, a perna queima, cansa. Depois que você encontra o seu ponto de equilíbrio, é só prazer. Então, assim, conversar com quem orienta a prática do seu filho ou com quem orienta a sua prática é muito importante para você entender essas variáveis. Né? Eu acho que as crianças, elas se espelham muito nos pais, nos professores. São né? os grandes exemplos da vida. Exatamente. Né? Às vezes eu quero que meu filho faça atividade porque é muito saudável e é importante para ele que ele faça, mas eu não faço. Então, assim, a cultura da prática de atividade física tem que começar na cultura familiar. Né? Vamos praticar juntos? O que acontece muito no INDE, nós temos aulas noturnas em que os pais fazem com os filhos. Né? Eu ainda ontem à noite fiz uma aula de jiu-jitsu com meu filho mais velho, me senti encantada. Claro que ele é mais graduado que eu, mas eu fiquei encantada de estar fazendo com ele. Sim. Então, assim, são momentos de qualidade emocional, de você estar se conectando com seu filho, e os dois em prol de uma rotina mais familiar, de mais saúde, de mais conversa e de mais cumplicidade. Eu acho que... E de conexão, né? Exatamente. De novo. Essa cumplicidade entre pai e filho, quando os dois têm afinidades, conversam e praticam essas afinidades, isso é muito importante, isso é muito duradouro. E se quiser saber mais sobre o Colégio INDE, nos siga no Instagram, em @Colégio INDE, ou agende uma visita. Até a próxima!